Aqui nesse gráfico, nós temos no eixo vertical o consumo de oxigênio do indivíduo. Consumo de oxigênio, nosso consumo de oxigênio, ele é normalmente medido em mililitros por quilograma por minuto, tá? Em média, agora, em repouso, a maioria de nós deve estar consumindo algo em torno de 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma de peso corporal por minuto, tá? E esse consumo pode aumentar muitas vezes durante um exercício intenso, durante um exercício máximo. Alguns atletas de ponta, de alto nível, em determinadas modalidades esportivas, podem alcançar um consumo máximo de oxigênio de 80, 90 mililitros por quilograma por minuto. Então, imagina, tu sair de uma situação de repouso de em torno de 3,5 mililitros por quilograma por minuto de consumo de oxigênio, que seria isso aqui, ó, meu consumo de oxigênio de repouso, e eu chegar num consumo máximo de oxigênio de 70, 80, 90 mililitros por quilograma por minuto. É aumentar em muitas vezes, né? Tu alterar a tua fisiologia drasticamente, radicalmente, da situação do repouso para o exercício. Concorda comigo? Sair de 3,5 para 90? Então, olha que loucura, né? O que o exercício faz com a nossa fisiologia, que ele consegue fazer com que tu mude, sei lá, 10 vezes seria 30, 20, 60, 30 vezes, né? Ele altera um marcador biológico teu 30 vezes do repouso para o exercício. Isso é uma das coisas que eu acho mais fantásticas na fisiologia do esforço, né? Na fisiologia do exercício. Aliás, uma curiosidade, e isso, né? Esse consumo máximo de oxigênio a gente chama de VO2 máximo, né? O máximo consumo de oxigênio durante um exercício. E quanto maior esse consumo de oxigênio, melhor. Ele é um grande indicador da aptidão física, da performance, né, para os esportes. Então, os atletas têm um consumo de oxigênio muito maior do que os não atletas. E ele também é um excelente indicador, ele é um fator de risco inverso para o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Quanto maior o teu VO2 máximo, menor o teu risco de contrair doenças crônico-degenerativas. Então, as pessoas ativas fisicamente, né, que têm um maior VO2 máximo, têm um menor risco de desenvolver doenças do que as pessoas sedentárias. Quando vocês forem no cardiologista da próxima vez e fizerem um eletrocardiograma de esforço, que vocês são muito jovens ainda, não devem estar se preocupando com isso, mas quando vocês estiverem chegando perto da minha idade, aos 45, vocês vão ver a importância de fazer, né, um ECG, um eletro de esforço aí, pelo menos uma vez por ano. E aí, o eletrocardiograma de esforço, indiretamente, pelo protocolo que o cardiologista usa na esteira, ele mede o teu consumo máximo de oxigênio. Ele vai aparecer lá no laudo do teu teste ergométrico. Alguém aí já fez teste ergométrico, ECG de esforço? A Kátia já fez, a Ana Laura já fizeram? Então, depois vocês peguem lá o laudo do ECG de vocês, procurem que em algum lugar vai estar o consumo máximo de oxigênio e o VO2 máximo, né, em mililitros por quilograma por minuto. E, normalmente, os cardiologistas também botam ali no laudo a classificação segundo alguma associação de cardiologia. Às vezes é a Associação Americana de Cardiologia, às vezes é a brasileira, às vezes é... E aí tem ali o risco, né, de contrair doenças a partir do teu VO2 máximo. Claro que nesse caso do teste ergométrico é um VO2 máximo estimado, tá? Porque tu, normalmente na ergometria, tu não se utiliza de um equipamento chamado analisador de gases que faria a medição direta desse consumo. Tem um outro teste, que é o teste cardiopulmonar de exercício, também conhecido como ergospirometria, que daí além do ECG de esforço, normalmente também se utiliza uma máscara que te pluga um equipamento chamado analisador de gases que vai medir diretamente o teu consumo de oxigênio. Mas a curiosidade é a seguinte, vocês sabem quais são os atletas que apresentam os maiores valores
de VO2 máximo do planeta. Os atletas que têm o maior consumo máximo de oxigênio do planeta, alguém sabe qual que é? Os maratonistas? Será que são os maratonistas? Ou aqueles que correm rápido em um curto espaço de tempo, professor? Os que correm rápido em um curto espaço de tempo, os velocistas? Será que é esse? Não sei. Quem dá mais? Quem dá menos? Jogador de futebol? Jogador de futebol? Alguém tem alguma outra? Alguém tem alguma outra hipótese? Não? Estão conseguindo ver aqui esse meu slide? Aqui a escolha, né, do fundo e da cor da fonte não foi das melhores, né? Esse slide aqui é do meu orientador de mestrado. Eu confesso que ele não foi feliz na escolha do fundo e da fonte. Ele faltou aquela aula sobre como construir os slides, né? Porque o ideal aqui seria ter uma fonte que contrastasse mais, né, com o fundo. Mas vocês conseguem ler o que está escrito aqui? O que está escrito aqui embaixo? Paciente imediatamente pós-infarto. Isso. Então, assim, um paciente imediatamente pós-infarto, ele tem um consumo máximo de oxigênio que é pouco maior do que 10 mililitros por quilograma por minuto. Um sedentário, ele tem um VO2 máximo que é em torno de 30. Um sedentário saudável, se é que isso é possível, tem um VO2 aí de um pouco menos de 40. Um halterofilista tem um VO2 aí que é um pouco menos de 50. E aí vai aumentando, né? Nadadores de fundo, remadores, ciclistas de estrada, maratonistas. Quem é que falou maratonistas? Eu falei. Quase, Tatato. Bateu na trave ali, ó. Os atletas que apresentam os maiores valores de VO2 máximo são os atletas de esqui cross country, com o VO2 ali próximo, ó, a 90 mililitros por quilograma por minuto. Agora, a pergunta que não quero calar é: que raio de esporte é esse, né? Esqui cross country. Alguém sabe o que é esqui cross country? Já viram esse esporte? É das Olimpíadas de Inverno, né? É das Olimpíadas de Inverno, exatamente. Eu acho que é tipo uma maratona, só que com esqui, não é isso? Exatamente, é tipo uma maratona, só que... Eu já se cansa só de assistir. É, exatamente. Tá ali, ó. Estão vendo ali? É isso ali, ó. Isso que eles estão fazendo ali. É diferente do que simplesmente esquiar, porque esquiar normalmente é ladeira abaixo, né? Esquiar é só ladeira abaixo e tal, e tu vai vai descendo. No esqui cross country, não. No esqui cross country é bem como o Vinícius falou, é correr com o esqui na neve. E por que ele apresenta os maiores valores de consumo máximo de oxigênio? Ah, são vários os motivos. Primeiro, porque ele envolve uma grande quantidade de grupos musculares, né? Membros superiores e membros inferiores. Segundo, que é num ambiente totalmente inóspito, né? No frio, é outdoor. Terceiro, que tu tá num piso que também não é dos mais... que facilita a tua vida, é a neve, né? Então, terceiro, que normalmente é feito na altitude, onde a disponibilidade de oxigênio também já é um pouquinho comprometida em relação ao nível do mar, né? A disponibilidade de captação do oxigênio, né? A quantidade de oxigênio que tem na altitude é a mesma que tem aqui. Enquanto a gente estiver dentro da atmosfera, vai ter 20% de oxigênio no nosso ar atmosférico e 80% de nitrogênio,
se a gente arredondar e excluir os outros gases, né? Mas, à medida que a gente vai subindo para os lugares, quanto mais alto for ficando o lugar, menor é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica vai diminuindo na altitude. Diminuindo a pressão atmosférica, diminui a pressão parcial dos gases, entre eles o oxigênio. Diminuindo a pressão parcial do oxigênio, diminui a captação do oxigênio pela hemoglobina, então fica mais difícil, né, de respirar, fica mais extenuante o exercício. Então, por isso que o esqui cross-country é o esporte que apresenta, né, os maiores valores de consumo de oxigênio. Mas, quando a gente vai fazer uma caminhada, o que acontece, né? Eu estava lá em repouso e aí fui fazer uma caminhada. Comecei o exercício, o start do exercício. O que seria o ideal, né, se o nosso corpo fosse uma máquina? Apertei o botão, meu consumo de oxigênio subiria até aquilo que está sendo exigido pelo exercício e se estabilizaria. Esse seria o ideal, né? Mas não é assim que acontece. Se alguém falou para vocês que o corpo é uma máquina perfeita, ele mentiu, porque o corpo está longe de ser uma máquina perfeita. Tem vários problemas no nosso corpo. Eu não sei do ponto de vista da medicina o que os colegas acham, mas do ponto de vista da educação física, olhando pelo lado da fisiologia do exercício, eu já encontrei um monte de defeito no nosso corpo. Se fosse eu, engenheiro, eu já tinha feito uns troços diferentes. Para começo de conversa, não sei se vocês sabem que em torno de 60% de toda a energia que a gente gera a partir dos nutrientes é perdida sob a forma de calor. Só 40% a gente aproveita para as células. Então, assim, estava chupando bala, né? Por que o cara não fez um troço que aproveitasse mais a energia, né? Perde esse bando de energia sob a forma de calor, aí a gente tem que suar que nem sei lá o quê, né, para conseguir manter a temperatura em níveis relativamente adequados. Daí a gente sua feito um louco durante o exercício, aí desidrata, daí se faz exercício no calor, então desidrata e faz uma hipertermia e vai parar lá no posto médico, né, da competição, que nem eu já vi acontecer com uma triatleta uma vez, que desmaiou na beira-rio, lá fazendo um duatlon terrestre, por hipertermia e desidratação. Tive que eu sair correndo com a guria no colo para levar para o posto médico lá, porque a guria podia morrer, né, de hipertermia e desidratação. Então, assim, e outro probleminha aqui, né, não funciona assim como deveria. Como é que funciona? Leva um tempo até eu conseguir estabilizar o meu consumo de oxigênio, aumentar ele desde o momento em que eu comecei o exercício até aquilo que eu realmente preciso, né, o meu estado estável do consumo de oxigênio, leva um tempo, olha aqui, ó. Aí esse tempo que leva até estabilizar aqui, até eu chegar nesse estado estável do consumo de oxigênio durante um exercício como a caminhada, corrida ou ciclismo, a gente chama de déficit de oxigênio. Durante esse período aqui, ó, eu não estou conseguindo consumir a quantidade de oxigênio necessária para fazer o meu exercício. Eu estou consumindo menos oxigênio do que o necessário. Pô, mas se tu está consumindo menos oxigênio do que o necessário para fazer o teu exercício, como é que tu está conseguindo fazer o exercício? Como é que tu produz energia para fazer o exercício? Tu está produzindo essa energia anaerobicamente, por outras vias de produção energética que não havia aeróbica. Então, durante esse período aqui, o teu exercício é anaeróbico. Aí, quando tu entra no consumo estável, né, no estado estável de consumo de oxigênio, aí efetivamente tu entrou em aerobiose, em exercício aeróbico. Quando eu fiz educação física, no final dos anos 90, se costumava dizer que para um exercício ser aeróbico, eu tinha que fazer ele por pelo menos 30 minutos. Né? E costumava-se dizer também que o único tipo de exercício que queimava gordura era o exercício aeróbico. Bom, eu acho que, sei lá, não tem como chutar, né? Mas um percentual muito grande das pessoas que se matriculam numa academia quer queimar gordura. E quem não quer queimar gordura quer ganhar massa muscular, né? Normalmente é uma coisa ou outra.
E tem, claro, um percentual ali que só quer saúde e qualidade de vida. Mas, assim, uma grande parte da população busca na atividade física emagrecimento, né? Queima de gordura. Então, assim, durante muito tempo se preconizou que o único tipo de exercício que emagrecia era o aeróbico e que só começava a queimar gordura, né, a partir de 30 minutos, porque se acreditava que levava 30 minutos para a gente entrar nesse estado estável de consumo de oxigênio. Todos os primeiros minutos do exercício eram considerados anaeróbicos e, portanto, não queimava gordura, não servia para nada, né? Hoje, a gente já sabe que não é bem assim. A gente sabe que o tempo que vai levar para te estabilizar esse consumo de oxigênio e efetivamente entrar num exercício aeróbio depende muito de pessoa para pessoa, depende do nível de aptidão física da pessoa, se ela fez aquecimento ou não fez aquecimento, se ela está numa dieta que tem carboidrato ou não, se ela está em jejum ou se ela está alimentada. Então, pode levar 5 minutos, pode levar 10 minutos, pode levar 15 minutos e pode até, em algumas pessoas, realmente levar 30 minutos para entrar em exercício aeróbico. Tem alguém aí que corre? Tem alguém aí que corre? Não? Eu não. Tem alguém aí que nada? Eu não faço nada. Boa, muito bom. Eu não sei se na bike isso é tão perceptível, tá, Liana? Vamos ver, talvez tu consiga perceber. Na corrida, isso é muito característico. Quando tem alguém que corre, a pessoa se identifica rapidamente. Quando a gente corre, os primeiros minutos da corrida são muito desconfortáveis. É pesado, é desconfortável, quase dói, assim, né? São aqueles primeiros minutos, assim, que tu diz assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou parar esse troço. Para mim, leva 7 minutos. São os primeiros 7 minutos, é o primeiro quilômetro, assim, né? Que o meu pace é de mais ou menos 7, eu faço em torno de... eu levo 7 minutos para fazer em torno de 1 quilômetro. Então, para mim, é 7 minutos que leva. Se eu aguentar aqueles primeiros 7 minutos, aí solta. Literalmente solta, assim. E aí entra uma sensação super boa, super prazerosa de que aí eu entro numa outra piração, que eu poderia continuar correndo pro resto da minha vida, sem parar, nunca mais que eu ia conseguir. Que eu posso ficar fazendo aquilo pro resto da vida que está tudo certo. Claro que isso dura um tempo, né? Daí depois tu já começa a ir entrando em fadiga também, por outras razões, né? A principal razão que a gente entra em fadiga nos exercícios aeróbicos é porque a gente começa a ir depletando nossas reservas de carboidrato, né? A gente vai usando os carboidratos que a gente tem armazenados no músculo, no fígado e tal, e isso vai sinalizando para o nosso corpo que a gente tem que parar o exercício porque a gente está, né, nossas reservas de carboidratos são limitadas, então o nosso corpo ele começa a querer te dizer que tu tem que parar, né? E ele faz isso por meio da sensação de fadiga para evitar que tu entre em colapso por depletar todos os teus carboidratos. Então, tem esse estalo, assim, esse segundo fôlego que a gente chama. Esse momento que acontece isso é exatamente esse momento aqui, ó, de transição entre o déficit de oxigênio e o consumo e o estado estável do consumo de oxigênio. Quando tu tem essa percepção aí de que estava pesado, estava difícil e daí soltou. Tu sente isso na bike também, Liana, quando tu sai para pedalar? Sim, mas é bem mais que 7 minutos. É mais do que 7 minutos. Pode ser por várias razões, né? Porque a bike ela é bem diferente da corrida. Tu tá com um percentual, né, que não é desprezível do teu peso corporal tá apoiado na bicicleta. Então, um percentual muito menor do teu peso corporal é transferido para os membros inferiores, né? Tu tem ali todo o auxílio, né, da bicicleta que foi criada para facilitar o exercício. Então, ela vai te dar isso. Mas na corrida, 7 minutos é um tempo longo, viu? O pace de 7, se tivesse algum corredor aí, ia estar dando risada da minha cara, porque a galera tem um pace de 5, né? 4.
E o meu pace é um pace já geriátrico, assim, gerontológico, né? Aquela corridinha assim mais leve. Mas na bike eu acho que deve ser diferente, porque tem essa coisa toda da bike. Eu acho que o teu microfone está fechado, Liana. Não sei se tu está falando com a gente. Não, que eu acho que muito também é porque eu acho que eu não sei, eu acho que depende também muito do trajeto. Eu acho que depende muito do trajeto, de obstáculo, né? Que na corrida geralmente é um plano, né? Tem que pegar, né? Sem dúvida. Ah, não, isso aí eu estou falando no plano, né? Se for botar lomba na jogada, aí muda tudo de figura. Bom, então o exercício aeróbio ele vai ter essa característica aqui, tá? Agora, como é que é o exercício anaeróbio? Ó, pensa bem. Aí, olha só, quando a gente termina o exercício, qualquer que seja o exercício, da mesma forma, vocês já devem ter percebido que a nossa respiração não volta imediatamente a ser como ela era antes, né, do exercício. Eu fico um bom tempo ofegante ainda, né, respirando mais do que eu estava respirando no repouso, não é assim? Não fico ofegante depois do exercício? Vai subir 11 andares de escada, né, para te ver, tu chega lá em cima botando os bofs para fora, é ou não é verdade? O nome disso é consumo de oxigênio excessivo pós-exercício. Consumo de oxigênio excessivo pós-exercício. Que do inglês a gente abrevia com uma sigla EPOC, que ficou bem famosa de uns anos para cá. Então, o que é esse EPOC? É um consumo de oxigênio excessivo pós-exercício, né? Que o meu corpo fica ofegante depois do exercício, e ele usa esse EPOC para pagar esse déficit aqui, ó. Porque quando eu fiquei todo aquele tempo lá, no meu caso, 7 minutos, 10 minutos, não importa, né, em exercício aeróbio, até entrar no estado estável de consumo de oxigênio, eu contraí um débito, uma dívida do meu exercício. E ficou lá, rendendo juros e correção monetária, que eu não paguei ela aqui. A conta vem depois do exercício, né? E aí, então, por isso que eu fico ofegante por alguns minutos após o exercício. Tá? Esse é o chamado EPOC. No exercício aeróbio, esse EPOC tende a ser pequeno. Tá? O déficit é pequeno, o EPOC também é pequeno. O que acontece no exercício anaeróbio? No exercício anaeróbio não tem esse estado estável do consumo de oxigênio. Eu não entro em estado estável do consumo de oxigênio. Então, se eu vou fazer uma musculação, por exemplo, que nem eu faço lá na academia da PUC, que eu sempre encontro a Ana Laura, que eu faço uma série, sei lá, de 10 repetições e aguardo 1 minuto para fazer a outra série, né? O que acontece? Quando eu faço a primeira série, o meu consumo de oxigênio aumenta. Mas aí, quando ele quer se estabilizar, eu paro e fico 1 minuto esperando. Daí ele não estabiliza. Ele imediatamente emenda com o EPOC. Passou 1 minuto, eu faço mais uma série de 10 repetições e paro. E imediatamente inicio o EPOC. Então, eu fico só fazendo isso aqui, ó, déficit, EPOC, déficit, EPOC, déficit, EPOC. Eu não tenho nunca o estado estável de consumo de oxigênio. Essa é a principal diferença entre o exercício aeróbio e o exercício anaeróbio, ou aeróbico e anaeróbico. A maioria dos professores de fisiologia concorda que isso é só uma questão de nomenclatura. Fica claro para vocês a diferença entre o exercício aeróbico e o exercício anaeróbico a partir dessa minha explicação? Sim? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? E aí, quais são as principais adaptações fisiológicas, né? Porque, a gente acabou de ver ali algumas respostas agudas, né, ao exercício. Mas a gente, pensando assim em atividade física e envelhecimento, né, essa nossa questão norteadora, qual a melhor atividade física para promover um exercício, né, um envelhecimento saudável,
tão ou mais importante do que as respostas agudas a uma sessão de exercício, eu preciso pensar quais são as adaptações crônicas, né, a esse treinamento. Então, eu vou lá, faço musculação 3 vezes por semana, ou caminho todos os dias, né, ao longo dos meses, anos, que adaptação o meu corpo vai ter. Então, o exercício aeróbio ele vai promover principalmente adaptações cardiovasculares, né, cardiorrespiratórias, como, por exemplo, redução da frequência cardíaca de repouso, redução da pressão arterial de repouso, uma discreta hipertrofia do ventrículo esquerdo, né, aumentando o meu volume sistólico, vai promover adaptações musculares que são mais condizentes com o metabolismo oxidativo, então vai aumentar o número e o tamanho das mitocôndrias, vai aumentar a atividade das minhas enzimas aeróbicas, né? Vai aumentar os capilares musculares, vai aumentar o número de mioglobina, que são as hemoglobinas dentro do músculo. E vai aumentar a minha resistência cardiorrespiratória, minha resistência geral, né? A minha capacidade, digamos assim, de realizar várias contrações musculares submáximas de baixa intensidade sem entrar em fadiga. Agora, o exercício anaeróbico, tipo treinamento de força, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a minha força muscular, a minha massa muscular, a minha densidade mineral óssea, né? A minha velocidade, a minha potência, que é a força por velocidade, vai trabalhar dentro das minhas fibras musculares do ponto de vista bioquímico os aspectos anaeróbios, então vai aumentar as enzimas mais glicolíticas, né? Vai aumentar o calibre das fibras musculares. Então, é um outro tipo, vai melhorar o meu equilíbrio, né? Então, é um outro tipo de adaptação. E aí, o que acontece? As evidências têm sugerido que, no cômputo geral, se eu tivesse que escolher um exercício para promover um envelhecimento saudável, o exercício de força seria melhor. Por quê? O exercício de força, ele também vai trazer discretas melhorias, né? Ou, segundo algumas evidências, nem tão discretas assim, mas ele também vai trazer algumas melhorias do ponto de vista cardiovascular. Eu também reduzo a minha frequência cardíaca e a minha pressão arterial de repouso com o treinamento de força, né? Eu também consigo controlar o meu peso corporal com o treinamento de força. Por quê? Embora ele seja anaeróbio, e durante a sua realização eu estou usando predominantemente os carboidratos, naquele EPOC que eu mostrei para vocês ali, né, naquele consumo de oxigênio pós-exercício, ele é aeróbico. E daí eu tenho bastante queima de gordura no pós-exercício. Então, ele contribui para o emagrecimento. Né? Ou seja, a musculação também emagrece. Se eu fizer musculação combinado com uma dieta, eu emagreço, mesmo ela sendo anaeróbica, né? E o treinamento de força, ele também promove melhorias na resistência. Porque, por exemplo, tem estudos com corredores mostrando que os corredores que fazem treinamento de força são mais resistentes que os que não fazem. Por quê? Qual que é o efeito, né? Claro, se tu for pensar assim, eu preciso fazer uma maratona, eu quero fazer uma maratona, eu quero ser corredor. Só fazendo musculação eu vou me transformar num corredor, num bom maratonista? Não. Vai entrar uma outra coisa na jogada, que é a especificidade do treinamento esportivo, né? Se eu quero ser um corredor, eu tenho que treinar corrida. Se eu quero ser um nadador, eu tenho que nadar. Não tem como fugir disso. Mas os estudos mostram que os corredores que fazem musculação são mais resistentes do que os que não fazem. Por quê? Porque os corredores que fazem musculação têm uma força máxima maior. E como eles têm uma força máxima maior, o peso corporal deles, né, para a massa muscular deles, representa uma carga que é menor do que os que não fazem treinamento. Ela é submáxima perto dos que não fazem treinamento. Eu acho que ficou confuso, né? Mas vamos imaginar assim, ó. Pega 2 corredores que pesam 70 quilos, tá?
só que um deles faz musculação e é forte, e o outro não faz, tá? Então, aquele que é forte, que faz agachamento, leg press, né? De repente ele bota 100 quilos no leg press, 120 quilos no leg press, isso não é muito peso no leg press, tá? Especialmente se for olhar pelas plaquinhas ali, qualquer um bota um pouco. Claro, não no começo, né? Mas em seguida tá botando alguma coisa mais ou menos. Quanto que tu bota no leg press, Ana Laura? Lá na academia? Ana Laura está sem áudio. Mas pior que ela botou o áudio ali. Mas ela tenta falar e não funciona. Não tá saindo mesmo. Ela falou no chat ali, professor. Não precisa. Bota em qual daquelas plaquinhas. Faz leg press na academia da PUC? Quanto que tu bota lá naquelas coisinhas, nas plaquinhas? Ainda não? Ah, tá. Ainda tá no treino misto. O que é o treino misto? Membro superior e membro inferior, tudo misturado? Adaptação? Eu também estou nesse aí. Eu faço a mesma coisa. Mas olha só. Então tá. Tá bem. Quem que é a tua professora? É a Clarita ou a Bianca ou a... Esqueci o nome da outra. A Clarita? Ita? Ita eu não conheço. Itamara! Sim, grande Itamara. Sim. Foram todos meus alunos ali, Ana Laura. Todos. Sim, todos. Todos foram meus alunos na graduação. Os estagiários novos agora não. Ou são e eu não conheço eles. Né, Thalita? Eles não aparecem na aula. A Thalita está fazendo estágio docente em fisiologia do exercício. Eu não sei quem são meus alunos. Eles não vêm na aula síncrona, né, Thalita? Não participam da aula presencial. Eu só sei que eles estão vivos porque eles fazem os trabalhos no Moodle. Na última aula que eu fui conhecer o primeiro aluno. O Gabriel, exatamente. E só tem 10 alunos matriculados na disciplina. Daí agora nós vamos fazer uma prova, né, Thalita? Toda dissertativa e depois também eu quero fazer uma presencial porque eu quero saber, não vai passar, se eu não ver a cara desse aluno e saber quem ele é, né? Não vai passar. Então, inclusive eu adoro aqui as nossas aulas na segunda-feira, porque é o momento que eu vejo os alunos, converso com os alunos. Não sei se vocês já viram que eu converso com vocês, eu pergunto como é que vocês estão, o que vocês estão fazendo. Não é à toa, é porque é o único momento que eu encontro aluno durante a semana é aqui com vocês. Na graduação eu estou só com uma turma e os alunos não aparecem. Então, é isso aí. Bom, e aí, o que eu estava dizendo mesmo? Sim. Então, o corredor que faz treinamento de força, aqueles mesmos 70 quilos, para ele, é menos, né? Eu achei muito interessante, porque esses tempos eu estava treinando com um colega, na verdade, ele foi meu professor, né? E ele estava me passando uns treinos lá, uns negócios, e aí ele me passou uns exercícios de abdominal bem difícil, Tatá. Com as pernas cruzadas, umas coisas diferentes, e só 10 repetições. E eu perguntei para ele, mas Macedo, só 10 repetições, Macedo? Por que 10 repetições? Eu sempre achei que a gente tinha que fazer um monte de abdominal, né? Quanto mais abdominal, melhor. Tu vê lá, faz 100 abdominais, 200 abdominais. E ele disse, não, Rafael, mas pensa comigo assim, ó. O reto abdominal é um músculo de resistência, ele é um músculo postural, né? Se tu for pensar em termos de resistência, para tudo que teu reto abdominal teria que se contrair ao longo do dia, quantas repetições de abdominais tu vai ter que fazer no teu treino? 1.000? 5.000? Quantas contrações o nosso reto abdominal faz ao longo do dia, né? Seria impossível trabalhar a resistência abdominal que a gente precisaria. Então, ele disse assim, eu prefiro trabalhar contigo a força do reto abdominal, né? E aí deixar o teu reto abdominal mais forte, porque aí o que acontece? Durante o dia que tu vai precisar de resistência, mas se o teu músculo for mais forte, ele vai conseguir resistir mais, porque aquele peso que ele precisa levantar, que ele precisa sustentar, vai ser menor proporcionalmente para ele.
É um conceito muito louco, né, se a gente parar para pensar. Como assim, para trabalhar resistência, tu precisa ter força, né? Se são coisas que parecem ser tão diferentes, força e resistência. Mas o pior é que funciona assim mesmo. Então, pessoal, botando tudo isso num bolo só, as evidências têm demonstrado que se eu tiver que escolher um tipo de exercício só, né, se eu pudesse levar para uma ilha deserta, ou uma esteira ergométrica, ou um equipamento de musculação, eu levaria um equipamento de musculação. Primeiro porque na ilha deserta não vai ter tomada para eu ligar a esteira, né? Mas se bem que podia ser uma esteira mecânica, né? Mas tudo bem. Mas a musculação, as evidências têm demonstrado que ela é melhor, ela é superior. Se eu botar na balança, ela vai acabar sendo a melhor no cômputo geral, principalmente na promoção de um envelhecimento saudável, prevenção da sarcopenia, osteoporose, quedas, né, prevenção de doença crônico-degenerativa, controle do peso corporal e etc. Agora, claro, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda que se tu pode, que tu faça pelo menos essas 3 modalidades aqui, ó, de exercício. O treinamento de força, pode ser a musculação, pode ser o crossfit, pode ser o treinamento funcional, né, pode ser o pilates, qualquer tipo de exercício resistido, exercício contra resistência, tá? Tem tido muita polêmica em relação a essa coisa da nomenclatura. Eu acho muito interessante como as pessoas gostam de discutir bobagem, né? Então, se discute agora como é que tem que chamar, se é exercício resistido, contra resistência, exercício de força, né? Levantamento de peso. Ora, que importa o nome, né, gente? Dá o nome que tu quiser. É o treinamento de força, é aquele que tu vai ter que levantar alguma carga, né? Vai ter alguma sobrecarga. Aí o povo fica discutindo, mas o que é exercício resistido? O que é exercício contra a resistência? Aí tem um monte de piada na internet. Exercício resistido é aquele que tu não quer fazer, tu está resistindo, né? Exercício contra resistência é aquele que teu médico manda tu fazer, mas tu não está a fim de fazer, é contra resistência. Ora, tudo é treinamento de força, tá? Que o mais conhecido, né, o mais popular é a boa e velha musculação, seja com aparelhos, né, ou com pesos livres, não importa. Bom, então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que tu faça treinamento de força, treinamento aeróbio, né, e também alongamentos, certo? Porque os alongamentos são muito importantes, né, para a gente ter uma boa amplitude de movimento, uma boa flexibilidade, uma boa funcionalidade, né? Então, se tu puder fazer esses 3, é o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda no seu posicionamento oficial. Se tu não puder fazer esses 3, tu tiver que escolher um, treinamento de força. Dúvidas? Professor. Deixa eu tirar o som. Eu acho que tu tem que fazer assim, ó. Isso. Aí. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Esses dias na academia, eu vi uma menina fazendo aqueles de adução e abdução, tá? Ela fez 150 e poucas repetições. Uhum. E eu não entendi, tipo, primeiro como ela conseguiu, né? Segundo, por que ela daí fazia assim, tipo, muitas repetições? Tu ficou contando quantas repetições ela fez? Não, é que ela postou um stories. E tu segue ela no Insta? Sim, é uma conhecida minha. E aí eu fui ver, e aí eu fiquei pensando, por quê? Não sei. Olha, é muito difícil a gente saber, assim, né, querer especular o porquê sem maiores informações, né? Como diria esse meu professor aí, e meu guru na área do treinamento físico, que é o professor Macedo, não existem exercícios proibidos, existem pessoas proibidas para determinados tipos de exercício, né?
Então, a gente tem que saber por que ela está... Primeiro, qual que é o racional por trás dela fazer 100 repetições, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava fazendo leg press numa outra academia que tem aqui perto de casa, antes de inaugurar essa nova aí da PUC, bem antes, na verdade. E agora não me lembro se eu estava estendendo completamente o joelho no leg press ou não estava estendendo completamente o joelho no leg press. Era uma das duas coisas, agora já não me lembro mais. Mas era por recomendação do meu guru do treinamento, porque eu também tenho, Liana, condromalácia nos 2 joelhos. E daí, o professor que estava passando ali olhou para mim e disse assim, eu acho que ele nem sabia que eu era profissional de educação física nem nada, e eu nem gosto de falar. Quando eu entro na academia, se ninguém me conhece, eu prefiro não dizer que eu sou da área, né? Porque eu não quero ser reconhecido. Quero ir lá fazer o meu treino, né? Senão já fica todo mundo dando pitaco. Pai, se descobre que tu é professor, então pronto. Bom, aí, então, o que acontece? Aí ele chegou para mim e disse assim, estende completamente o joelho, fulano. E aí eu disse, tu acha que eu tenho que estender completamente o joelho? E ele disse, claro, esses exercícios tem que fazer estendendo completamente o joelho. Ou era o contrário, tá? Ou eu estava estendendo e ele veio dizer para eu não estender. Uma das duas coisas, não me lembro o que era agora. Daí eu olhei para ele e disse assim, tá, mas eu não acredito que tu tem um bulldog francês também, Liana. Eu tenho 2. Tu tem 4 bulldogs franceses? Eu tenho 2, Liana. Tu não vai acreditar. Tenho 4. Eu tenho Esse 2. é mais novinho. Eu tenho um de 15 e uma de 13. E os teus? Não. Eu tenho uma de 5, 2 de 13. Esse aqui tem 3 meses. A de 13, ela já perdeu um olho, perdeu um dedo, completamente desorientada. Tadinho. E surda. E o bulldog francês já estava cego de um olho, agora operou o outro olho e também está surdo. Mas o que Mas por que? Velhice? Ai, tadinho. 15 anos, imagina. Bastante. Para bulldog também é bastante, né? É considerado bastante, ele já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas os problemas dele são todos assim, são todos periféricos. Eu não vou conseguir te mostrar. Aqui atrás de mim tem a foto de um deles. Depois manda no WhatsApp ali. Mando sim. A gente adora essa raça aqui em casa também, somos fãs da raça. É bom. Mas o que eu estava falando mesmo antes? Que daí agora eu me perdi? O professor da academia estava falando para estender. E daí o cara chegou e disse assim, tu tá fazendo errado o exercício, tem que ser assim. Daí eu olhei para ele e disse assim, e mesmo para quem tem condromalácia? Aí ele parou, regalou o olho e daí ele viu, né? Ele viu que ele tinha... Como é que tu vai dizer para uma pessoa que o exercício dela está errado? Claro, se for uma coisa muito absurda, né? Tá vendo a pessoa toda torta ali fazendo, ok. Mas, como disse meu guru, não existem exercícios proibidos. Existem pessoas proibidas por determinados tipos de exercício. Dependendo, de repente, se eu tenho não sei o que, do não sei o que, do não sei o que do meu joelho, é melhor eu fazer estendido. Dependendo, é melhor eu não estender completamente. Tudo depende da biomecânica, da cinesiologia, da lesão que eu tenho, sabe? Então, não é bem assim chegar e dizer ela está fazendo 100 repetições, está errado. Não, primeiro vamos entender por que ela está fazendo 100 repetições. Qual que é o racional? Qual que é o objetivo dela? Se ela disser assim, o meu objetivo é hipertrofia, está errado fazer 100 repetições. Né? Porque provavelmente, quer dizer, está errado. Provavelmente está errado. Porque provavelmente com 100 repetições, ela não vai conseguir botar a carga que represente um percentual de um... Quer dizer, provavelmente não. 100 repetições, não. Né, Tata? Fala a verdade. Se ela está fazendo... 156, eu acho. Repetições? Não, então... Não, né, Tata? Se ela está fazendo 156 repetições... Eu não entendi também. Ela não atingiu, não vai estar atingindo o percentual de um RM necessário para hipertrofia. Então, se ela disser assim que o objetivo dela é hipertrofia, eu diria que o número de repetições não está adequado dentro daquilo que as evidências científicas mostram que seria a relação correta de volume e intensidade para hipertrofia.
tá? Uma boa hipertrofia tu consegue com algo em torno de 80%, né? No máximo 90%, entre 70% e 90% de um RM. Só que com algo em torno de 70% a 90% de uma repetição máxima, a pessoa não vai conseguir realizar 150 repetições, né? 150 repetições a pessoa vai fazer com 50% de um RM, 40% de intensidade de um RM, né? Que daí não é uma intensidade adequada para hipertrofia. É uma intensidade adequada para resistência muscular localizada. Então, se ela disser assim, o meu objetivo nesse aparelho aqui é aumentar, é o aparelho de abdução, tu falou, né? Se o meu objetivo é aumentar a resistência da minha musculatura de abdutores, então aí o número de repetições dela está adequado, ela está trabalhando resistência muscular localizada. O que tu acha, Tatata? Tu concorda? Mas é difícil, né, Rafaela, ter essa consciência de que ela tá, para que ela tá fazendo aquele treinamento e o que me deixa na dúvida é se o professor que orientou a fazer essa quantidade de repetições, né? Porque às vezes o aluno faz da cabeça, assim. Eu lembro de ter alunos na academia que, eu quero perder essa gordurinha aqui, que é o que eles falam, e daí eles acham que aquele exercício vai fazer perder, e daí eles fazem milhões de repetições ali, entendeu? Então, não sei qual é a situação. Tem que ver. Agora, tem uma coisa também, viu? Agora me dei conta de uma questão. O exercício de abdução, cadeira abdutora, ele é um exercício que trabalha principalmente glúteo médio, certo? Tá? Trabalha um pouco de glúteo máximo também, mas trabalha principalmente glúteo médio e tensor da face lata, que são os principais abdutores do quadril. Essa musculatura é exatamente a musculatura que fica debaixo daquela região do glúteo que nas mulheres tem um depósito de gordura bem peculiar que vulgarmente a gente chama de culote, certo? Todo mundo sabe o que é culote, né? Pois é. Então, lembrando agora do meu guru do treinamento esportivo, professor Macedo, de fato tem uma coisa. Se tu hipertrofia os abdutores do quadril, glúteo médio, tensor da face lata, qual que é a tendência? Tu tem um músculo aqui e a gordura aqui, certo? Se tu hipertrofia o músculo, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar a gordura mais para fora, certo? Se tu hipertrofiar ele, não perder aquela gordura que estava em cima. E daí tu vai dar a sensação, a aparência de aumentar o culote. Daí já pensou, a mulher vai para a musculação querendo diminuir medidas e tu aumenta o culote. Ela vai ficar louca, né? Não vai ficar feliz. Principalmente quando chegar o verão. Então, o que acontece? Talvez, Ana Laura, a estratégia ali adotada, não sei se foi o treinador que passou, ou se ela que tirou da cabeça dela, é trabalhar com mais repetições e menos carga para justamente não aumentar o culote. Tá? Não sei se é essa a proposta. Então, o que tu podia fazer para a nossa próxima aula é perguntar para ela qual que é o objetivo dela. Por que ela está fazendo 150 repetições na cadeira abdutora. E daí, mas tu não fala nada. Primeiro pergunta o objetivo, para não induzir a resposta. Né? Não vai fazer que nem eu, ou Ana Laura, que fui pedir uma tarefa para os meus alunos de pós-graduação, e aí eu botei assim, pessoal, preciso de alguém que me ajude a colocar um artigo nas normas da revista para submissão, porque eu estou preparando um projeto, normalmente eu gosto de eu mesmo fazer isso, mas estou preparando um projeto para um edital e estou sem tempo e tal. Alguém poderia me ajudar? Nem uma viva alma, nem para me desejar um feliz sábado não me responder. Aí eu fui lá no grupo, né, dos meus colegas, que são orientadores também de mestrado, doutorado e tal, e disse assim, pessoal, estou deprimido aqui. Acho que o meu prestígio com os estudantes está baixo, porque eu pedi uma ajuda lá e ninguém se prontificou. Eu devo ser um péssimo líder, não é possível. Né? Porque na minha época, claro, vou dizer assim, teve uma vez que eu também não fiz uma coisa que o meu orientador me pediu. Mas é uma outra situação. Um dia eu conto para vocês essa história. É uma história dramática no meu doutorado. Mas tirando essa única situação, o orientador pedia, a gente se atirava, assim, eram uns 20 se atirando, querendo fazer.
E daí, esse meu colega lá do grupo disse, mas tu também, Rafa, tu é muito burro mesmo, tu fez errado, tu não tinha que dizer qual que era a tarefa. Tu tinha que dizer assim, pessoal, preciso de ajuda para uma tarefa, quem se prontifica? Ponto. Depois que alguém se prontificasse, tu dizia qual que era a tarefa. Aí eu disse, claro, mas eu sou um idiota mesmo. Por que que eu não fiz desse jeito? Né? Daí ele me disse, Rafa, porque assim, ó, a partir do momento em que tu botou lá, que era para botar um artigo nas normas do Journal of Aging and Physical Activity, eles devem ter ficado pensando assim, mas eu não sei se eu vou saber fazer isso, de repente tem outra pessoa que sabe melhor do que eu, não vou me meter, e aí fica naquele deixa que deixa, e aí ninguém se prontifica. Daí eu disse, eu vou testar para ver se esse cara tem razão. Peguei a mesma mensagem, só tirei o que era, e disse assim, pessoal, preciso de ajuda com uma tarefa, normalmente eu faria, mas eu estou envolvido no edital, estou sem tempo, alguém poderia me ajudar? E daí mandei no grupo dos bolsistas de iniciação científica. Em menos de 2 horas, um se prontificou para fazer. Aí eu pensei assim, por que que isso aconteceu? Será que foi porque o Cora falou que eu não devia ter dito qual que era a tarefa? Hipótese número 1. Será que foi porque os bolsistas de iniciação científica têm mais tempo livre, não estão tão atarefados quanto os de mestrado e doutorado, que tem um monte de coisa para fazer, né? Um monte de entregáveis e tudo? Hipótese número 2. Será que é porque os de iniciação científica estão numa fase mais inicial da sua formação e querem mostrar serviço, né? Babá? Será que é porque para um grupo eu mandei no sábado e para outro grupo eu mandei no domingo? Pode ser também, né? No sábado, de repente, né? No domingo a galera já está mais ansiosa, já está mais pensando na semana, se prontificou. Ou será que é como o cara falou, né? Que eu usei a estratégia errada. Então, tudo isso. Então, na hora, tu não pode induzir a resposta dela. Tu primeiro pergunta, por que você faz 150 repetições? Tá? Daí, depois tu, se quiser, daí depois tu fala. Tá, não. Pode deixar. Vou perguntar. Mas aí, pessoal, passou um tempo, e aí eu também fiz toda essa lavação de roupa aí no grupo, né? E disse, pessoal, ninguém me respondeu, eu estou me sentindo aqui. Aí apareceu uma alma caridosa, Camila Vieira, que vai me ajudar a botar o artigo nas normas. Muito obrigado, Camila. Pode ajudar sim, prof. Pode deixar, vou colocar. Não, e muito bom, sabe por quê, Camila? Porque o bolsista de iniciação científica que se prontificou é o bolsista da Gabi, o Iago, que não está aqui, a Gabi não está aqui agora. É o bolsista da Gabi, ele que tinha se prontificado a me ajudar, no outro grupo, né? E aí, hoje, a Gabi mandou um e-mail para o coitado do guri, enchendo ele de tarefa, pediu um monte de coisa para o bolsista. E daí eu disse, Iago, pode esquecer o que eu te pedi, porque a Camila vai me ajudar e toca a ficha, ajudar as coisas que a Gabi está te pedindo, né? Vai ajudar a tua mestranda aí, que é muito mais importante. Tatata, tu toca ali tarefa lá na tua bolsista. Quem é a tua bolsista? É a Karen? A Karen, ela é ótima, ela está comigo há vários anos já. Toca ali tarefa nela, que ela é show de bola, ela faz tudo, ela é ótima, ela é muito, muito solícita, tá? Muito bem. Então, Ana Laura, é difícil de responder a tua pergunta, tá? Primeiro precisamos saber qual que é o objetivo dela. E depois aí a gente pode discutir, tá? Mas uma coisa é certa, se fosse para um idoso, eu não recomendaria 150 repetições, tá? Para o idoso é melhor a gente trabalhar o treinamento de força, né? Menos repetições, mais carga, claro que dentro de um processo de progressão, né? Para estimular exatamente a questão do ganho de massa muscular, o ganho de densidade mineral óssea, etc. Tá? Eu só preciso compartilhar com vocês, não tem nada a ver com a aula, tá? Eu apoiei o celular no notebook e eu tava tentando mexer no celular com o mouse. Acontece. Gente, completamente orientada. Não, acontece. Acontece, faz parte. Tá. Então, outra coisa muito importante. Vocês falaram sobre o impacto, né? Também, essa é uma outra questão que durante muito tempo foi uma grande polêmica dentro da atividade física em idosos. O idoso tem que fazer atividade com impacto ou sem impacto, né? Aí o que durante muitos anos a ciência recomendou para os idosos? Fazer caminhada.
Vamos fazer a caminhada. A caminhada, né? Primeiro tinha essa coisa do cardiovascular e também a questão do impacto, né? De melhorar a densidade mineral óssea, prevenir a osteoporose, essa coisa toda. Aí, depois, veio uma outra fase em que se diz assim, não, é melhor ser sem impacto para o idoso, né? Porque o impacto pode ser lesivo, pode ser agressivo para o idoso. Aí veio a onda da hidroginástica, né? Todo mundo fazendo todos os idosos fazendo hidroginástica. Pensou em atividade física, em envelhecimento e hidroginástica. Aí o que se sabe hoje? Hoje se sabe que, primeiro, o impacto ele é importante para a saúde óssea. O impacto ele promove o aumento da densidade mineral óssea. Segundo, se sabe que quando se fala em impacto, não precisa ser só o impacto da corrida, da caminhada, do pé batendo no chão. Na musculação, por exemplo, quando o músculo precisa se contrair, né, com uma sobrecarga para produzir força, essa força que o músculo faz e que ele transmite para o osso por meio dos tendões, promove um aumento, né, promove um estímulo celular, ali os osteoblastos, que são aquelas células ósseas que constroem mais osso, né, que aumentam a densidade mineral óssea. Então, não precisa ser o impacto da caminhada. O treinamento de força, por meio desse fenômeno aí que ele faz, né, dos tendões tracionando o osso, e daí tem toda uma coisa lá, aumenta essa densidade mineral óssea. Tá? Então, não precisa ser impacto. Inclusive, tem um estudo clássico, assim, que muitas pessoas citam, que eles compararam ex-nadadores, ex-halterofilistas e ex-corredores versus um grupo controle. Vai lá, Kátia, fica à vontade. Eu também tenho que sair daqui a um pouquinho para buscar o meu na escola. Fica à vontade. Peraí. Até mais. Hoje ficou comigo para buscar, daí já está quase na hora de eu sair. Bem tranquilo. Desculpa sair antes. Capaz, vai lá, bem tranquilo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E aí eles fizeram, por meio de, acho que densitometria, eles mediram a densidade mineral óssea desses indivíduos na coluna lombar, no fêmur e no úmero. Tá? Mediram a densidade mineral óssea na coluna, no fêmur e no úmero, entre halterofilistas, corredores, nadadores versus sedentários. E aí eles avaliaram esses caras já na terceira idade, né? Então, para ver o impacto, né, da velhice na densidade mineral óssea e o efeito desses exercícios. Adivinha quem é que tinha os maiores valores de densidade mineral óssea e quem é que já estava sofrendo osteoporose na velhice? Desses grupos, halterofilista, nadadores, corredores e sedentários. O corredor tem mais densidade óssea por causa do impacto, né? Tem uma história assim. Os corredores tinham mais densidade mineral óssea no fêmur, né? E na lombar era meio que parecido com os halterofilistas. E o resto? Nadador devia ter mais tendência osteoporose, não? Nadadores sedentários já estavam tudo balhado, já com provavelmente osteoporose, né? Já nesse processo de envelhecimento. E os halterofilistas foram os únicos que apresentaram uma boa densidade mineral óssea, não só no fêmur, como os corredores, mas também na coluna e no úmero, justamente porque, né, a musculação promove o trabalho de membros superiores e membros inferiores. Aliás, isso é nos ajuda também a combater um outro mito que existe, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que a Kátia, quando foi falar da natação, eu não lembro quem é que falou da natação, se foi a Kátia ou se foi a Sara, né? Ela não chegou a falar com todas as letras, mas ela sugeriu que a natação era um esporte bem completo, né? É muito comum as pessoas dizerem que a natação é o esporte mais completo que tem, que trabalha todos os grupos musculares do corpo humano. Isso só seria verdade, talvez, se a pessoa nadasse os 4 estilos, né? Se ela nadasse crawl, costas, borboleta, peito, né?
Só que a maioria das pessoas que pratica natação só nada crawl. É ou não é verdade? A maioria esmagadora só nada crawl. Então, se tu só nada crawl, não tem como ser o esporte mais completo. Porque, por exemplo, para membros superiores, tu vai fazer principalmente extensão do ombro, né? E vai fazer um pouco de abdução ali. E só. Só que o teu ombro faz muitos outros movimentos. Teu ombro faz flexão horizontal, faz rotação, faz extensão horizontal, né? Faz adução. Então, o que acontece? O esporte mais completo, na minha opinião, é a musculação. É o que trabalha o maior... Se tu quiser, é o que trabalha o maior número de músculos. Porque se tu quiser pendurar uma anilha no dedinho, minguinho, e ficar fazendo, tu faz se tu quiser. É ou não é verdade? Então, é talvez a única atividade que tu consegue trabalhar todos os músculos do corpo. Tu pendura um peso e trabalha o músculo que tu quiser. Então, é meio relativo essa coisa de que a natação é o esporte mais completo que tem. Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Questionamentos? Como eu queria estar dando essa aula para vocês hoje presencialmente, conversando, caminhando pela sala, fazendo umas brincadeiras no meio, né? Porque o Zoom aqui, para esse tipo de aula assim mais dialogada, ele corta um pouco, né, a vibe. Mas até que rolou bem, né? Até que tivemos aí uma interação, uma certa troca. Nós chegamos ao final da nossa aula, né, pessoal, do horário da nossa aula. Então, já deu para introduzir um pouco mais, né, a questão da atividade física para idosos, atividade física e envelhecimento. Já sabemos, então, que o melhor exercício, se tiver que escolher um, qual é o melhor exercício para promover um envelhecimento saudável? Musculação. Perfeitamente. E nos ver... Ah, não, segunda-feira que vem é feriado, né, galera? Segunda-feira que vem é feriado. Temos mais um feriado na segunda-feira. Tu acredita? É verdade. Esqueci. Então, nos vemos sem ser segunda-feira que vem, na outra, onde continuaremos discutindo atividade física e envelhecimento. Muito obrigado a todos pela presença e pela participação. Ganhei a minha semana. Mas... Fala, Tatata. Tem que ficar 2 minutinhos? Consigo. Tá. Um abraço, pessoal. Até, então, sem ser segunda-feira que vem, na outra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Rafa? Diga. Apresentei hoje o trabalho na disciplina de geriatria. Parei. Deixa eu parar o recorde.